Fluminense voltou do Mundial com a expectativa de brigar pelo título da Copa do Brasil, da Sul-Americana, brigar por vaga na Libertadores, quando de repente veio um apagão. Senhoras e senhores, veio um apagão. Fluminense, depois dessa Copa do Mundo que animou, né, a torcida, né, levantou a torcida, o Fluminense veio numa maré de azar, né? Depois da Copa do Mundo, o Fluminense ficou 3 jogos, ficou não, né? Está 3 jogos no Campeonato Brasileiro sem vencer, né? Com 3 derrotas consecutivas. E se somar a derrota ao Chelsea, para o Chelsea, né, no caso, né? Está somadas 4 derrotas do Fluminense, né? Dito isso, a gente precisa falar sobre 2 assuntos hoje que pode mudar um pouco. 2 não, 3 assuntos que podem mudar o rumo do Fluminense na temporada. A gente vai entrar nesse assunto em breve. Você que tá caindo de paraquedas aqui no canal, sim, eu tenho que pedir, cara, não tem jeito. Peço com muito carinho, cara. Primeiramente, seja bem-vindo ao canal Toque Passa Tricolor. Aqui é mais uma das várias casas de Fluminense no YouTube, tá? Meu nome é Diego Rodrigues. Aqui eu gravo vídeo diariamente sobre o Fluminense. Estou voltando com os vídeos mais frequentes, tá? Gravei ontem, gravei anteontem. Tô gravando hoje também, desculpa, tô com a minha rinite atacada, roçada. Vou tentar não fungar aqui hoje, tá? Mas enfim, vamos que vamos. Cara, o primeiro dos assuntos, sim, eu tenho que falar sobre ele. Ele não é mais jogador do Fluminense, mas hoje foi anunciado oficialmente a fotinha com a camisa do Wolverhampton, né? Do John Arias, tá? E aí o assunto John Arias vai ligar o assunto Martinelli, que vai ligar o assunto Ignacio. Vocês vão entender, calma. Vamos primeiro pelo John Arias. O Fluminense vendeu o John Arias por 23 milhões, se eu não me engano. Foram 20 milhões, mais alguns de bônus. O Fluminense ficou, basicamente, pelo que eu entendi das notícias, o Fluminense ficou com 16, 15 milhões de euros pelo John Arias. E, cara, dado o fato de que o Fluminense ficaria com metade do valor, ok, né? É um valor ok. Ok. O Fluminense vendeu ele. Então, assim, se você parar para olhar no ponto de vista financeiro, nesse momento está organizado. Acredito eu que esteja organizado, né? E agora surgiu o interesse dos clubes da Premier League pelo Martinelli, né? Pipocaram as notícias aí pelo Instagram, né, de que o Martinelli estaria recebendo, estaria despertando o interesse dos clubes do futebol inglês. É natural, eu já sabia disso, já imaginava, pelo menos já imaginava, né? É só você ligar os pontos, cara. O Martinelli foi um dos destaques do Fluminense na Copa do Mundo de Clubes. É natural. Uma competição mundial em que o cara se destacou, é natural que apareçam clubes interessados. Eu imaginei que isso fosse rolar, né? Acreditem, eu acho que vai rolar com Freitas também, vai rolar com Hércules. Não na mesma proporção, mas vai rolar. Pessoal, sim, eu entendo a galera que está reticente com essas vendas, tá? E muita gente muito se fala sobre gratidão, até pela entrevista do presidente Mário Bittencourt, né? Que ele fala sobre gratidão, a gente tem que ter gratidão porque o cara ganhou a Libertadores. Sim, também sou contra, tá? Essa porra de gratidão. O cara assinou contrato, o cara é funcionário do clube. Ele vai lutar pelo clube. Dane-se. Se ele não fez por bem ou por mal, ele fez porque é o trabalho dele. Ponto. Só que, cara, esse é o ponto que eu vou num caminho diferente de todo mundo. De todos os influenciadores, repórteres, comentaristas. Porque eu tenho uma visão que eu não vi ninguém falar ainda. E talvez essa seja a visão do Mário, que ele não tá querendo falar, ou ele não tá sabendo explicar. Na minha visão, eu acho que essas vendas, e vou adiantando, eu acho que vão vender o Martinelli, tá? Posso estar errado, como já errei algumas vezes aqui, e, pô, tá tranquilo, eu não recebo notícias, eu não tenho fonte, né? Eu falo as coisas aqui baseado nas notícias que eu leio, em tudo que eu leio na internet. Eu faço um resumo na minha mente e pego o que eu acho de mais importante, e aí eu trago para vocês. Dito isso, né? Cara, eu queria entender a visão do Fluminense. Por isso que eu falo, e por isso que eu falei que eu acho que o Martinelli será vendido, tá? E qual é o motivo? É o mesmo do John Arias. Eu acho que o Mário não sabe explicar isso, mas eu acredito que essas vendas estejam acontecendo
Porque a diretoria do Fluminense ela entende que esses jogadores não vão receber não vão receber propostas tão altas como as que estão vindo agora. João Aras, por exemplo, ele não receberia proposta de 20 milhões. Muito provavelmente, se passasse essa janela, ele não fosse vendido, muito provavelmente ele não receberia proposta nem acima de 15 milhões. E aí, na visão da diretoria, talvez o Fluminense perderia financeiramente com relação a isso. E é o mesmo caso do Martinelli. O Martinelli já não é mais um garoto. O Martinelli já tem seus 20 e tantos. Para o futebol europeu, o Martinelli está na média da idade, está no meio da idade. Ele meio que já passou do ponto. Se ele ficar mais 2 aninhos no Fluminense, se ele ficar mais 1 ano no Fluminense, tá arriscado dele não conseguir mais vaga em nenhum clube de ponta da Inglaterra, por exemplo, da Espanha, da França, né, de Portugal, da Itália. Tá arriscado ele não conseguir, simplesmente não conseguir mais. E aí não vai chegar a proposta, se conseguir, vai ser proposta de 5 milhões, 7 milhões, 8 milhões. Porra, quem quer que o Fluminense venda o Martinelli por 7 milhões de euros? Eu não quero, acredito que você também não queira. Então a diretoria está acreditando que depois da Copa do Mundo de Clubes vão chegar propostas altas por esses jogadores, altas a ponto do clube vender. Acho que o clube não está desesperado por dinheiro nesse momento, apesar de ter esbanjado todo o dinheiro que ganhou na Copa do Mundo, né? O Fluminense ficou só com, sei lá, 60, 70 milhões de reais desse dinheiro, né? Porra, acho que de 300 e poucos milhões de reais, ficar com 70 milhões, eu acho que, porra, chega a ser bizarro, né? Mas, enfim, a gente tem que levar em consideração que essas vendas que estão vindo agora é para o Fluminense meio que recuperar essa grana aí da Copa do Mundo de Clubes e, ao mesmo tempo, aproveitar o momento. Pessoal, sim, eu também sou contra, eu também queria que os caras ficassem, mas se for essa visão, eu entendo. Não tem o que fazer, pessoal. O meu medo do Mário não é vender. O meu medo do Mário é como ele vai contratar. Eu acredito que esse deve ser o medo da torcida. Tipo assim, o torcedor, ele entende que o John Arias, uma hora ele ia embora. O torcedor sabia. A torcida ficou puta pela venda dele, não é só por causa da entrevista horrorosa que o Mário deu, que o Mário só falou merda naquela entrevista, com todo respeito. Mas só falou cagada. Mas a verdade seja dita, o Fluminense vendeu o John Arias por questão de que futuramente ele não vai receber propostas tão altas por ele. Na minha opinião, acho que o Fluminense deveria ter segurado mais. Deveria ter esperado mais. A janela ainda não está perto de acabar. Na verdade, a janela abriu agora. Vai demorar para essa janela fechar. Então, assim, acho que o Fluminense deveria ter segurado um pouquinho mais, fazer um jogo duro, fazer um cu doce, como a galera costuma dizer, desculpa o palavreado, mas essa é a realidade, fazer um cu doce para ver se aumenta o valor, vender ele um pouquinho mais caro, né? Só que eu acredito que a diretoria deve ter ficado com medo de não vir mais propostas, e aí falou, cara, vamos vender logo de uma vez, vamos fazer logo a venda dele, ele já resolve o problema, já recebe o dinheiro, já começa a equilibrar as contas. Só que eu volto a dizer, o meu medo é como o Fluminense vai repor a saída do John Arias. Se o Fluminense vender o Martinelli, chegou uma proposta de 25 milhões de euros, o Fluminense vai vender o Martinelli, cara. Esquece, já prepara isso no seu coração. Se chegar uma proposta acima de 20 milhões de euros, o Martinelli será vendido. Eu tô garantindo para você, se chegar uma proposta hoje de 23 milhões de euros, o Martinelli será vendido. Isso não é isso é a certeza, porque é claro, não vai chegar propostas acima disso depois dessa janela. Janela de meio de temporada na Europa, eles não gastam dinheiro, eles não abrem a mão. Só vão abrir mão no ano que vem. E aí no ano que vem pode ser tarde demais. Pode ser que eles não tentem mais comprar o Martinelli. Sou contra a venda dele, não queria que ele saísse, mas acho que vai acontecer. E eu falo isso para, de alguma forma, preparar você para caso isso aconteça. Tá? Para caso aconteça essa venda. Né? Outro jogador que estava despertando um interesse dos clubes lá de fora e que agora eu acho que talvez vai dar uma esfriada era o Ignacio. Não na mesma proporção que John Arias e Martinelli, mas o Ignacio também estava despertando um certo interesse dos clubes europeus. Né? Eu escutei alguns amigos falarem que rolou sondagens por ele, pelo Freitas, pelo Hércules, por exemplo. 3 jogadores que, se sair do time do Fluminense hoje, dá um downgrade muito grande. Né? Só que com essa lesão só que hoje foi confirmada a lesão do Ignacio, né? O Ignacio vai ficar 6 semanas fora,
né? Acho que foi rompimento parcial do ligamento anterior. Foi alguma coisa assim, foi o ligamento, né? Rompeu um ligamento lá, vai ficar 6 semaninhas fora, 1 mês e meio. E aí é aquela coisa, né? Vai voltar, tem que pegar o ritmo de jogo, né? Treinar com bola. Então, cara, você pode botar aí que ele volta, deixa eu ver, agosto, setembro. Vai voltar lá no final de setembro, início de outubro, né? Se seguir o ritmo normal. Sabe que o filé é mágico. Pode daqui a 1 mês o cara tá voltando a jogar e, mano, não dá pra saber. Mas a princípio é isso. A informação inicial é essa. E aí se tinha alguém sondando o Ignacio, acho que meio que vai murchar agora. A chance do Ignacio ir embora nessa janela, na minha opinião, já ficou nula e esquece. Não vai embora. Mas e o Freitas? Será que algum clube ainda vai mandar proposta por ele? Rolou sondagem sim, tá? Por ele, pelo Hércules, né? A informação que eu tive de algumas pessoas ligadas ao clube é que realmente rolou, né? Essas sondagens pelo Hércules, pelo Freitas. Mas aí a minha pergunta é: se esses caras saem, quem vai chegar? Será que o Mário vai continuar contratando jogadores de nível Paulo Baia? Com todo o respeito ao Paulo Baia, que se esforça pra caramba pela camisa do Fluminense, né? E apesar dele não ser um craque, né? Eu sou muito grato pelo esforço que ele tem dentro de campo. Ele, quando ele entra, ele dá o melhor dele. Eu gosto de jogadores que entram em campo e realmente vistam a camisa. E para entrar e ficar passeando igual o Paulo Henrique Ganso fez ontem, desculpa, eu mesmo faço. Me dá a camisa, me dá a chuteira, que eu mesmo entro em campo e passei igual ele passeou ontem. Só sabe passear e apontar. Vai lá do outro lado. Aí ele aponta pro lugar e faz merda. Dá um passe errado. Aí bota a culpa. Agora ele fez com o Fuentes ontem. Mandou o Fuentes ir. O Fuentes foi, ele tentou dar o passe, errou o passe. Não era lá. Porra, a culpa foi do Ganso. Foi do Fuentes. Então, assim, né? Enfim, temos que ficar de olho nisso, porque o Fluminense vai fazer mais contratações. Principalmente se vender o Martinelli, vai ter que fazer contratações. Cara, não me venha com o Vitinho, não. Pelo amor de Deus, cara. Não me venha com o Vitinho, não. Tem ponta melhor do que ele, mais barato que ele. Pelo amor de Deus. Vocês já contrataram o Soteldo. Já contrataram o Soteldo. Até agora ele é uma íngua. Uma íngua. Me arrisco a dizer que o Soteldo hoje está no nível do Paulo Baia. Sem sacanagem, mano. Sem sacanagem. Ele não acertou nada ontem. O Soteldo não acertou nada ontem, cara. Mas enfim. O Soteldo. Aí contratou o Soteldo. Aí agora vem Vitinho. Pô, desculpa, cara. Vitinho eu não quero no Fluminense, não. Com todo respeito. Cara, ele é jogador do Botafogo e do Flamengo. Ah, isso não tem nada a ver. Cara, pra mim tem. Pra mim tem, mano. Pra mim tem. Não quero esse cara no Fluminense, velho. De verdade, eu não quero esse cara no Fluminense. Tá? Se vier, cara, vamos apoiar, vou torcer, mas eu não gostaria que ele jogasse no Fluminense, não. Tá? Então é isso. Esse vídeo fala mais sobre a janela do Fluminense, sobre o mercado do Fluminense. Que precisa contratar. O Fluminense precisa, a diretoria do Fluminense precisa se movimentar para reforçar esse elenco. Com esse elenco que está aí, o Fluminense vai brigar contra o rebaixamento. É uma certeza. Se não chegarem reforços, se não chegarem jogadores para chegar e mudar o ritmo do Fluminense, o futebol do Fluminense, nós vamos brigar contra o rebaixamento de novo. Vocês lembram o que eu falei no final do ano passado? O ano passado foi um aviso. Ó, se cuida, senão tu vai cair. Esse ano é um ano para saber se aprendeu. Vamos ver se nessa janela a diretoria vai mostrar que aprendeu. Se continuar com a teimosia, não, calma, vamos pegar situação de mercado. Irmão, vai tomar no caneco. Não vai ter jeito. Vai tomar no caneco, o Fluminense vai ser rebaixado no fim do ano. E aí, cara, desculpa, de presidente que ele trouxe o título da Libertadores, o cara vai fazer um time que ganhou a Libertadores até outro dia, no mesmo ano que foi semifinalista de Copa do Mundo, o cara vai rebaixar o clube. A culpa vai ser de quem? Minha e sua, que vai pro estádio cantar, que vai pro estádio vaiar? Porque o idiota, o inútil do Abel Ferreira falou que a gente tá errado de vaiar. Irmão, ô porco, ô inútil, cuida do teu porquinho pro lado de lá, esquece meu Fluminense pra cá. Tem que se meter aqui não. Cuida lá do teu timinho, teu timeco lá, que não jogou porra nenhuma ontem. Ganhou mais na cagada do que qualquer outra coisa. No final do jogo não passava nem sinal Wi-Fi no caneco. Só deu o Fluminense. Então fecha o bico pra falar da torcida do Fluminense. Tá? É isso. Abel Ferreira, vai embora do Brasil. Acho que você ganharia mais indo treinar time lá de fora. Ninguém te quer aqui no Brasil mais não. Esse é o vídeo, rapaziada. Valeu. Quem quiser, deixa o seu like, se inscreve no canal.
Compartilha para o máximo de pessoas possível. Tá? E pra galera que vai chegar xingando aí, saiba que será ignorado com sucesso. Beijo no coração de todos. Fiquem com Deus, saudações tricolores. E até a próxima. Valeu!